A Casa Espírita Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra A Vontade, ministrada pelo Senhor, Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Mais uma vez, boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue entre nós. E aqui estamos, mais uma vez, na escola da vida. O tema de hoje é um tema que está escrito por Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E no capítulo 2, ele define, seria assim, uma instrução para nós sobre a vontade. Ele dá uma ênfase muito grande sobre o tema vontade. Então, vou comentar o que Emmanuel traz e vou fazer um sintético com explanação sobre a vontade ante as minhas compreensões. Emmanuel, quando trouxe o tema vontade, ele iniciou no seu capítulo 1 do livro Pensamento e Vida, seria o espelho da vida. Então ele chama, seria do espelho. No espelho da vida, ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então ele nos chama de espelho, a mente, isso que Emmanuel traz para nós. E na vontade, ele diz: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Quer dizer, na vontade ele traz como se nós tivéssemos o espelho da consciência viva e lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. O que Emmanuel traz nesse tema? Ele traz o exemplo de um escritório ou de uma empresa, como todos nós possamos ter o conhecimento. E dentro desse escritório existem as divisões, seriam os setores administrativos desse escritório. E ele traz aqui, dentro desse próprio organograma dele, uma organização para conosco, da nossa consciência e da nossa vontade, para todos os setores da vida, mas voltada para o campo da espiritualidade, não da materialidade, mas para o campo da espiritualidade. Então, por isso que ele traz para nós aqui, seria um subdividido em diversas seções. Então, aí ele inicia. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operamos os propósitos e as aspirações, acalentando os estímulos ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando, seria as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todas elas, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores das ações mentais. Então, quando ele traz para nós, seria o espelho da consciência, e ele traz os departamentos, então ele elege o desejo em que opera os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, inicialmente, nós iniciamos todo o nosso trajetório em cima de um projeto.
de uma aspirações que temos, seja ela no campo material, seja ela no campo espiritual, seja ela no campo da evolução. Então ali, aonde que nasce? Nasce exatamente a vontade. Quando desejamos, somente ficamos no desejo. Eu tenho desejo de, no campo material, adquirir uma casa. Tenho desejo de empreender no trabalho. Tenho o desejo de procurar um trabalho público. Vou fazer um concurso público. Mas eu fico no campo do desejo. O campo de desejo, ele na realidade, ele é acessório. Ele é acessório dentro do nosso campo mental, aonde nós definimos. Seria tudo o que nós projetamos para nós. Agora, quando nós temos dentro de nós, elegemos a vontade, ela obviamente, como Emmanuel diz, ela vem da nossa consciência. E a nossa consciência é o espírito. Porque a nossa consciência é o nosso cérebro espiritual. O corpo físico tem o cérebro físico, que quando desencarnamos, ele fica todo ele aqui, todos os órgãos físicos ficam aqui. Mas nós levamos no nosso perispírito essa consciência. Então essa consciência é que nos define todo o nosso caminhar, tanto no processo transitório, como no processo evolutivo do espírito. E aí, dentro dessa linha de departamentos que ele elege ali, né, ele vai mais adiante e diz que é o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução. Quer dizer, se eu tenho a vontade de progredir em processos evolutivos, no campo espiritual, eu posso evoluir moralmente, fazer a caridade, trabalhar aonde eu me sinta bem. Olha, vou trabalhar voluntariamente num asilo, porque amanhã posso ser eu um hóspede daquele asilo. Vou trabalhar, seria num orfanato, graças a Deus, no momento não sou órfão, mas já fui órfão um dia. Então, nada melhor do que levar o amor. Vou trabalhar, seria no centro espírita. Vou colaborar no centro espírita, aonde eu posso ser útil ali. Útil em que sentido? Útil espiritualmente. Útil aonde eu possa despertar em todos os irmãos também o processo da evolução. Como Paulo, por exemplo, diz na epístola, dos Romanos, né? Eu me fiz fraco para ajudar os fracos. Me fiz um fora da lei para ajudar os fora da lei, embora não seja fraco e nem fora da lei. Me fiz um homem da lei para ajudar aqueles que são da lei, embora não seja da lei. Quando Paulo fala da lei, ele fala da letra. Então, eu li um tema doutrinário, seja um tema bíblico, da Bíblia, ou um tema do Evangelho, seria do Consolador, seria Kardec. Mas eu li o tema ortograficamente, interpretei ele dentro de um campo ortográfico, mas na realidade não interpretei ele no campo espiritual, porque ele é um livro escrito pelos espíritos, não pelo homem. O homem apenas psicografou e deixou registrado para nós todo o ensinamento que vem do alto. E esses ensinamentos do alto seria, Jesus nos deixou naquela oportunidade quando ele instituiu o Pentecoste. Quando Jesus instituiu o que era o Pentecoste, o que era Pentecoste?
Pentecoste era onde reunia-se todo o povo daquela época, exatamente para ouvir exatamente as informações que vinham do alto. Então ali, porque falavam-se em línguas ali em Pentecoste? Porque nós tínhamos ali todas as línguas, nós tínhamos o grego, nós tínhamos o romano, nós tínhamos o hebraico, nós tínhamos o hebreu, né? Nós tínhamos todas as línguas ali. Então, obviamente, cada mediunidade se reunia com as informações que estavam aptas a poder absorver ou compreender, e ali recebia suas informações, que era o elo mediúnico. E também naquele elo mediúnico, também existia o seu planejamento, o seu escritório. Também existia de forma normal. Tanto que o livro dos médiuns, se você pegar o livro dos médiuns, vai, salvo engano, no capítulo 3 do livro dos médiuns, ele fala métodos. Ele está lá, métodos. Então, se virei a página do métodos, seria, vai dificultar a minha compreensão dentro do livro dos médiuns. Ele está lá, escrito ali. Então, todo ele é uma fase que nós temos dentro da vontade, a evolução. Então, quando ele diz que seria a inteligência dilatando os patrimônios da evolução e da cultura, o departamento da imaginação seria nossa mente, nossos olhos. A gente imagina muitas coisas. Temos um processo de imaginação infinitos, tanto para o campo moral, como o campo não muito moral, né? O campo que edifica, nós possamos nos edificar, como o campo também que não vai nos edificar. Mas é o espelho da consciência, como diz, seria Emmanuel, desse livro Pensamento e Vida. Ele traz ali. Então, se eu elejo a vontade dentro de mim para trilhar um caminho, seria de que os processos eu primo mais pelo que me edifica o meu corpo espiritual, consequentemente, ele vai edificar também os meus relacionamentos, as minhas vidas, do que eu vou caminhar, e vai me abrindo os meus olhos espirituais para poder melhor reconhecer as minhas provas e as minhas expiações. E ali agir resignadamente, acolhendo e passando por aquelas todas turbulências ou também pelos obstáculos. E aí ele diz, amealhando seria as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outras ainda que define o investimento da alma. O que ele quer dizer? A súmula da experiência. Súmula, juridicamente, ele diz, seria vários entendimentos que se monta um padrão de análise. Um padrão de análise. Então, esse padrão de análise se chama súmula. E qual é a súmula que nós temos aqui? Das experiências que vivemos em encarnações anteriores. É a súmula que nós temos hoje de como melhor agir em face da nossa ignorância, em face, seria, dos nossos defeitos, em face das nossas imperfeições, em face do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que ainda é muito acentuado em toda a humanidade que se encontra no planeta Terra. Todos eles temos ainda, e temos que nos despojar de tudo isso. E como despojar? Temos aí comentário nesse cenário, quantas vezes seria Chico, também entrava dentro de um processo,
seria de pensamento, de sintonia com o mundo transitório, o mundo visível, e ele pedia socorro, ou era orientado, né? Esse era um processo. Como tem a passagem do cachorro, que disse a ele, né, olha, a vizinha matou meu cachorro, meu companheiro, e agora o que eu faço? E começou ali naquele sentimento dele de injustiça, que ela não deveria fazer, ou não, de um julgamento, uma indulgência total. E aí ele pergunta, a Emmanuel chama ele e diz, olha, os trabalhos estão começando a escurecer. Estão começando a escurecer. Quer dizer, a luz está se afastando dos trabalhos espirituais. E trabalhos espirituais, aonde não vem a florescer a luz da espiritualidade, obviamente a sombra predomina. E as desavenças é uma consequência natural. E que Emmanuel disse a ele? Vai lá, pergunte a ela o que mais ela precisa. Mas como? Vou lá perguntar a ela, ela faz um agravo para mim, me tira o meu animal, mata, e ainda vou lá perguntar o que vai agradar a ela. E ele, é isso aí, você vai lá perguntar. Aí foi lá e perguntou, a mulher era costureira, falou, ó, eu quero uma máquina de costura, né, moderna, tal, etc. Ele voltou e falou, mas se eu for comprar essa máquina, nem daqui 5 encarnações eu vou terminar de pagar. Seria assim, pelo salário que tem, não vou pagar. E aí Emmanuel virou para ele e disse assim, olha, foi Jesus que falou para você. Agora é com você decidir. A orientação veio de Jesus. E tudo bem, passou. Tem outra passagem de Emmanuel, por exemplo. Emmanuel psiquicamente se adoeceu. Achou que estou morrendo, ou meu fim está chegando. Aí chama Emmanuel. Emmanuel, você precisa me ajudar. O que eu vou fazer? Ele disse, o que acontece, Chico? Eu estou morrendo. Ele disse, mas não vou poder te ajudar porque eu tenho uma reunião. Então, não vou poder estar com você aí. Aí, chama Bezerra de Menezes. E aí, Bezerra, e você, o que você pode fazer por mim? Ele disse, o que está acontecendo, Chico, com você? Olha, eu estou morrendo, você não está vendo que estou morrendo? E preciso de orientação. E Bezerra falou assim, Chico, não vou poder te ajudar, porque eu tenho uma reunião. E essa reunião é com Emmanuel. Quer dizer, não vou poder te ajudar. E aí, Chico caiu na sua realidade, que era um processo psíquico, e viveu mais 15 anos aqui no planeta Terra. Então, por quê? Ele disse, não tive apoio no meu desencarne. Quer dizer, quem que vai me assessorar para o meu desencarne? Então, é melhor eleger a vontade de viver. Eleger a vontade. E elegeu a vontade e viveu. Então, está dentro de um processo que Emmanuel traz para nós dentro do livro, porque o tema dá até um seminário. Se formos falar aqui, o tema dá até um seminário. Aí, mais adiante, ele diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, ele chama para nós aqui, seria a nossa vontade de gerência. E é verdade, eu concordo com o Emmanuel, seria a gerência, porque nós somos o gerente de todas as nossas ações, tanto para o caminho A, como para o caminho B, tanto para o caminho dos bens transitórios, da harmonia familiar, seria o caminho seria de como melhor estudar na escola, passar, o meu trabalho, como melhor produzir, tudo nós somos um gerente. E também seria a minha intranquilidade. Eu tenho vivido, vamos fazer um balanço da minha consciência, e em 30 dias, quantos dias eu passo tranquilo?
eu me sinto tranquilo, me sinto grato a Deus por todas as oportunidades, mesmo através das adversidades que passo. Hoje tive uma turbulência A, uma turbulência B, um agravo A, um agravo B, mas uma dificuldade econômica ou não, ou física, mas vou agradecer a Deus pela oportunidade, porque aquela dor é um livramento para todos nós, é uma maneira de nós galgarearmos uma purificação. Por que galgarear essa purificação? Desde que nós reconhecemos o caminho, a estrada de Jesus e os obstáculos. Então, é mais um obstáculo que eu tenho que viver. Como eu posso avaliar, seria alguém que estiver diante de mim num trabalho, se eu não conheci aquele caminho, eu não conheci aquela situação? Então, como eu posso avaliar, seria um morador de rua, se nunca me permitir conversar com ele, saber a dificuldade? Como posso avaliar, seria o irmão que foi depositado no asilo e está lá há 5 anos, dizendo, meu filho vai chegar, ele vem me visitar, meu filho vai visitar. E aí você pega a ficha dele, faz 5 anos que ele aguarda. Seria, como é que eu vou avaliar uma empatia minha para com aquele ser, se eu não estou lá presente? Como que eu vou fazer uma avaliação se eu não for num hospital, num leito de dor? Quem aqui, todos aqui já passaram por um hospital. E quando se adentra a um hospital, quais são as fisionomias? São fisionomias alegres? São fisionomias de preocupação? São fisionomias de preocupação. E quando você entra numa UTI, tem ali um bioma separando um, o outro separando o outro. Seria uma dor diferente aqui, uma dor diferente lá, uma dor ali, e você vai lá exatamente no seu ente que você procura para poder ver, mas você está visualizando tudo aquilo. Agora, se você não se permite ir ao hospital, como você vai desenvolver o seu sentimento? Então, Emmanuel traz para nós que as nossas ações é a nossa gerência. Nossa gerência. Ou eu vou caminhar buscando a evolução, ou vou simplesmente entrego na mão de Deus. Deus sabe o que faz, Deus me guia, Deus cuida de mim, Deus olha por mim. Olha, tanto olha por nós que te colocou aqui encarnado. Te deu o berço da encarnação, mas não te deu o berço da encarnação para o estacionamento. Não te deu o berço da encarnação para você se escravizar, seria com tudo aquilo que é transitório. Não te deu o berço da encarnação para você, por exemplo, se suicidar, seja pela gula, ou seja pelo vício, ou seja por qualquer outro. Ou o berço da encarnação para você, quando daqui desencarnar, seguir um caminho, seria num grupo de inferioridade, seria, né? Porque nós estamos no umbral, todos aqui é umbral, nós vivemos no umbral. A crosta é um umbral. E o que é a crosta? A crosta é o invisível. Essa é a crosta. Quantos espíritos vagantes nós temos conhecimentos que tem? Isso é a crosta. E amanhã poderemos ser um deles. Isso é um fato. Mais adiante, ele nos diz lá, né? A divina providência concedeu por Áurea luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Quer dizer, então, Deus nos deu, através dessa misericórdia, por, sabe lá, Deus quanto, né? Quantos milhares ou milhões de anos aí, passamos por essa zona umbralina, né? E até chegarmos até aqui, e daqui continuar caminhando.
Mas Emmanuel traz aqui, a providência divina nos dá. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é um leme de todos os tipos de forças incorporada ao nosso conhecimento. Então ele traz a eletricidade, a energia dinâmica, o magnetismo e a energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitações e afinidades, assimilações e desassimilações nos campos múltiplos, de forma a serem a romagem do espírito para as metas supremas, traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide os movimentos ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz as energias mentais. Então, Emmanuel vai andando, lá na frente, ele fala, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então, ele traz, seria assim, dentro dessa gerência, que é um fato real. Nós realmente, a nossa consciência é uma gerência. E essa gerência, nós devemos atentar para o processo evolutivo, onde estamos gerenciando a nossa consciência, onde estamos gerenciando para buscar a tranquilidade, seria no meu lar. Olha, o meu lar está um pouco tenebroso, o meu lar está em entrada de muitos obsessores, o meu lar está numa desarmonia. Mas é só o seu lar que está em desarmonia? Quantas vezes você agradeceu a Deus pela oportunidade de viver essa desarmonia? E procurar, seria dentro da sua consciência, qual é a solução para amenizar? Porque os conflitos espirituais são irmãos doentes. E Jesus foi bem claro, os doentes precisam de médico, os sãos não precisam de médicos. E como conviver com isso? Como ser útil a isso? Como? Livre, deixe minha casa em paz, deixe a minha casa vibrar com a luz, deixe os meus vibrar com a luz. Sim, mas cadê a sua luz? Onde está a sua luz? Você leva a sua luz para dentro do seu lar? Você tem o gerenciamento dessa luz para dentro? E qual é a luz que vai estar lá dentro? A luz que está lá dentro, o Consolador nos definiu como o Evangelho. Não fui eu que defini, foi definido o Consolador como o Evangelho. Quantas vezes você faz o Evangelho? Eu faço o Evangelho no lar uma vez por semana. Você faz realmente o Evangelho no lar? Ou você lê o texto dentro de um compromisso de hora, ou meia hora, ou 20 minutos? Você lê o texto, faz ali um comentário qualquer e vai embora. E os irmãos que estão ali ouvindo, ouvindo o que você leu, você teve a paciência de explicar a eles, de transmitir a eles? Teve a paciência de pedir, seria naquele momento, o auxílio da divindade, para que você pudesse receber as intuições de como melhor fazer, de como melhor interagir, como você pode estar sendo útil aos irmãos invisíveis e, consequentemente, para os irmãos visíveis que ali se faz presente. Então, isso é a luz que nós levamos. Esse é o que precisamos. Meus irmãos, o tempo deu. Agradeço a todos e que Deus abençoe. Espero que todos se conscientizem
Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.